ridicularizar a si mesmo. Habilidade de Rank 1, os 100 punhos armados atingiram o ponto da perfeição. Gritos de surpresa ressoaram no salão e todo mundo pode ver que Shu Zhen era capaz de utilizar completamente aquela habilidade. Embora os 100 punhos armados era apenas uma habilidade de Rank 1, se fosse dominada, ela seria bem forte. Se eles estivessem no mesmo nível e se não tivesse uma habilidade para contra-atacar isso, ele não teria chance. Esse é o porquê que todo mundo sabia que Shu Feng sem dúvidas, iria perder. Shu Yui franziu a testa e secretamente andou 2 passos para frente. Ela queria parar os esquemas malignos de Shu Zhen. Shu Yui, espectadores não podem ajudar. Você deve saber dessa regra, certo? Mas bem naquele momento, ela ouviu um som ao lado de seu ouvido. Ela se virou e viu que Shu Feng estava olhando para ela. Entretanto, por causa disso, isso significava que os 2 irmãos não iriam deixar Shu Feng ir tão facilmente e aquilo a fez ainda mais preocupada. Voxos, voxos, voxos. Após disso as imagens dos punhos preencheram o ar e cobriam quase toda a linha de visão de Shu Feng. Com um som de atravessando o ar, ele repentinamente atacou. Shu Feng pode sentir que os punhos de Shu Zhen não eram normais e ele não se segurou de maneira nenhuma. Isso mostrava que ele era muito impiedoso. Mas Shu Feng não estava nem com um pouco de medo. Ele não desviou ou escapou, ele apenas silenciosamente esperou pelo ataque. Esse Shu Feng é estúpido? Por que ele não está desviando? Ele quer desviar, mas ele pode? Com seu poder, ele provavelmente não pode reagir a tempo. Isso é verdade. Ele é, depois de tudo, um lixo que ficou por 5 anos na corte externa. Vendo que Shu Feng não desviava, eles até imaginaram que Shu Feng estava assustado pelo poder de Shu Zhen e seus rostos revelaram um sorriso vendo a desgraça dos outros. Mas justo quando Shu Zhen chegou perto, Shu Feng repentinamente enrolou suas mangas e uma aura extremamente grande explodiu dentro de seu corpo. Quando aquela aura agrediu Shu Zhen, ele ficou subitamente perdido por causa daquela aura, ele sentia a intenção de matar. Voxos. Justo quando Shu Zhen estava olhando pálido, Shu Feng de repente esticou sua palma da mão. Foi extremamente rápida, e antes de qualquer reação, ele já tinha explodido aquilo no peito de Shu Zhen. Boom! Com o ataque da palma, Shu Zhen instantaneamente sentiu que seu Qi e sangue estavam furiosos enquanto uma onda de dor veio de seu peito. Sovós, mas antes de ele ter tempo para pensar, Shu Feng já tinha mandado mais algumas palmas e elas todas acertaram Shu Zhen. Ah! Shu Zhen gritou alto. Ambas suas pernas estavam dormentes e ele diretamente ajoelhou-se em frente de Shu Feng, e então caiu no chão sem poder. Isso. A cena abriu a boca de todo mundo. Eles nunca imaginaram que Shu Feng teria um poder tão explosivo daquela maneira. Entretanto, eles nem mesmo sabiam que esse era o resultado de Shu Feng pegando leve. Ou então, com apenas uma palma, ele poderia ter matado Shu Zhen. Você está no 4 graus nível do domínio espiritual? Naquele momento, Shu Veu abriu sua boca. Ambos seus olhos estavam firmemente olhando para Shu Feng e eles estavam cheios de surpresa. O quê? 4 graus nível do domínio espiritual? Com essas palavras, todos voltaram aos seus sentidos. Para bater em alguém no 3 graus nível do domínio espiritual sem usar habilidades marciais significava que ele precisaria, no mínimo, do poder do 4 graus nível do domínio espiritual. Entretanto, tentando conectar o 4 graus nível do domínio espiritual com Shu Feng era inimaginável e isso era duro de aceitar pela multidão. Não apenas eles, até Shu Yui tinha seus olhos totalmente abertos e seu rosto estava cheio de surpresa. Shu Feng não se importava com a multidão. Ele diretamente andou para frente da mesa, pegou as 3 ervas espirituais santas, e andou em direção à porta. Pare aí mesmo. Isso é uma troca entre membros da família, e você atacou tão pesado. Onde está seu coração? Justo naquele momento, alguém repentinamente gritou. Olhando para Shu Shen que estava segurando o braço de Shu Zhen e o ajudando a levantar enquanto seu rosto estava cheio de raiva. Não era aceitável quando seu irmão mais novo foi surrado naquela intensidade por alguém. O quê? Quando você me viu como parte da sua família? Eu não me lembro de você dizendo isso antes. Shu Feng levemente sorriu e então disse, mesmo que você disse isso. Punhos e chutes não têm olhos, então você não pode reclamar de nenhum machucado. O que você está fazendo agora mesmo? Você não aceita perder?
Eu não aceito perder. Isso é óbvio que você intencionalmente atacou pesado. Shu Zhen mordeu os dentes para aliviar a raiva e depois os soltou. Como vítima, estava claro para ele que a primeira palma de Shu Feng já havia o derrotado. Mas Shu Feng continuou a bombardear ele com mais ataques, então era óbvio que foi intencional e ele queria humilhar ele ainda mais. Enquanto escutava aquilo, Shu Feng sorriu novamente. Eu apenas entrei no 4 graus nível de domínio espiritual, então eu não conheço minha força muito bem. E antes, sua habilidade parecia tão forte, então naturalmente eu não me atrevi a subestimar aquilo, então eu usei toda a minha força para responder ao seu ataque. Mas não poderia ter imaginado que você era apenas como um tigre de papel, tão fraco que não pode nem aguentar um ataque. Eu superestimei você um pouco. Você, depois de ouvir as palavras de Shu Feng, o rosto de Shu Zhen estava pálido. Ele estava tão bravo que cada vez que ele respirava fazia uns sons altos e ele quase cuspiu seu próprio fígado de tanto respirar. Não apenas ele foi derrotado pelo lixo, ele foi ainda zombado em frente de toda a multidão. Era extremamente difícil para ele aceitar aquilo. Mas, mesmo que ele não quisesse, ele não podia dizer nada sobre isso porque as regras foram feitas por ele e seu irmão. Shu Feng, não seja tão arrogante. Se você tem culhões, então vamos lá agora mesmo. Naquele momento, outra pessoa da família Shu se levantou. Oh! Você também quer duelar comigo? Está bem. Apenas aposte sua erva espiritual santa. Você se atreve? Shu Feng esticou sua mão em direção àquela pessoa. Você... Aquela pessoa era o mesmo que Shu Zhen, ele também entrou na escola Dragão Azul ao mesmo tempo em que Shu Feng. Entretanto, sua força não era tão forte quanto a de Shu Zhen. Ele se atrevia a duelar com Shu Feng, mas ele não se atreveria se ele tinha que apostar sua erva espiritual santa. O que há de errado? Se tiver mais alguém que quiser vir, vocês podem vir agora mesmo, desde que vocês não se importem de perderem sua erva espiritual santa. Shu Feng escaneou com seu olhar na multidão, mas nenhum deles ousou olhar para ele nos olhos. Eles não estavam com medo de Shu Feng, eles apenas não se atreviam a apostar sua erva espiritual santa porque ela era suas cordas de salvamento. Shu Feng, não seja tão excessivo. Finalmente, Shu Wei falou. O que é isso? Shu Wei, você também quer vir? Se eu não estou enganado, você é 5 anos mais velho que eu, certo? Se você não se importar das pessoas dizendo que você está aproveitando dos jovens, eu não me importo. Depois de tudo, se eu perder, eu não irei perder face, e se eu ganhar eu irei ganhar grande, certo? Enquanto escutava essas palavras, Shu Wei cerrou seus punhos, mas não disse mais nada. Isso era porque Shu Feng estava certo, Shu Wei não era como Shu Shen ou Shu Zhen que não tinham muita diferença de idade entre eles e Shu Feng. Entretanto, Shu Wei não podia porque ele não era mais jovem. Com sua idade, mesmo que ele derrotasse Shu Feng, ele iria ser ridicularizado pelos outros, então foi por isso que ele não podia atacar. Vendo que a maioria das pessoas no salão abaixou a cabeça, Shu Feng repentinamente gargalhou. Ele gargalhava muito contente, mas antes de virar e partir ele disse, eu irei dizer 2 frases antes de eu partir para todo mundo aqui. A primeira é achando que você é infalível, a segunda é se ridicularizar. Quanto ao significado atrás delas, todos vocês podem compreender por vocês mesmos. Antes de dizer aquilo, Shu Feng forçou a porta e deixou elegantemente. Naquele instante, a atmosfera na residência se tornou muito esquisita. Originalmente, a família Shu queria humilhar Shu Feng, mas ao invés disso, eles que foram humilhados por Shu Feng na frente de vários desconhecidos. Isso realmente os fez sentirem que eles não tinham mais reputação. Mas a coisa mais inaceitável era a força de Shu Feng. Originalmente, eles pensaram que Shu Feng era um lixo da família Shu. Mas agora, ele estava no 4 graus nível do domínio espiritual e tinha ultrapassado muita gente. Isso os fez sentirem muita vergonha. Shu Feng caminha para fora da residência e ele sentia um refresco em seu coração. Desde sua infância até agora, ele era humilhado por aquelas pessoas, e finalmente, ele os humilhou de volta. Atualmente, aquilo não era humilhação, Shu Feng apenas foi forçado por eles. Mas não importa o que, Shu Feng se sentia extremamente refrescado. Shu Feng. Antes mesmo de Shu Feng ter andado muito, uma doce voz veio de trás dele, e era Shu